Começa agora, Memória São Simão. Um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de São Simão e Itaguaçu. Olá, amigos. Mais uma vez estamos por aqui com o nosso programa, o projeto da Câmara Municipal de Vereadores de São Simão, cujo objetivo é manter viva a história de pessoas que tanto ajudou e ainda ajudam a construir São Simão e Itaguaçu que tanto amamos. Lembrando que estamos gravando esse programa no dia 27 de fevereiro de 2024. Estamos numa tarde desse dia 27. E tudo que vai ser falado aqui no dia de hoje vai ficar em arquivo para que as gerações futuras possam conhecer esses heróis e heroínas de São Simão e Itaguaçu. Nosso convidado de hoje é Amarildo Ferreira Guedes, advogado, e tem uma vasta história em nosso município, e isso casa-se também com a história do pai dele, que a gente vai ouvir um pouquinho também. Amarildo, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Satisfação toda nossa. Amarildo, infância, nascimento, como é que foi o início da vida de Amarildo Ferreira Guedes? Como toda criança, eu tive o privilégio e a honra de nascer em São Simão Velho, né, saudoso, onde a questão de brincar, pular, fazer arte era inevitável. As idas para o rio tomar um banho escondido do pai, mas a mãe, né? Quantos riscos de vida corremos. Deus olha, né? Mas foi uma vida muito boa, uma infância muito boa e quase que uma adolescência, que eu vim de lá, eu já tinha 12 anos. 12 anos. E falar de Amarildo Guedes é lembrar de Manuel Guedes e vice-versa, né? É impressionante como vocês são ligados, né? Quando o Manuel Guedes estava entre nós e até agora, quando não está, a figura de vocês são muito ligadas, uma à outra. E fala um pouco do seu pai, Manuel Guedes. Olha, assim, falar do meu pai é muito fácil, né? Com certeza. Tudo que eu tive na vida, que eu tenho, os valores, foi tudo ele que me passou. Meu pai veio de uma família tradicional de São Simão Velho, a família Guedes, uma família tradicional no catira, né? Os violeiros e dançador de catira, e uma família humilde, porém muito herdeira, muito valente, e graças a Deus meu pai conseguiu transmitir para a gente esses valores inerentes à sociedade. E meu pai também foi um político em São Simão, foi vereador na cidade de São Simão. Meu pai foi funcionário da Prefeitura Municipal de São Simão, fiscal, e depois foi eleito vereador, tornou-se comerciante, e a vida dele foi basicamente essa, sempre atuando na política, muito mais em bastidores do que efetivamente na política em si. A política vai dominar boa parte do nosso bate-papo hoje, porque o Manuel Guedes, conforme o próprio Amarildo está falando, teve uma participação muito ativa na política desde São Simão Antigo e vindo aqui para a Nova São Simão. E então, conforme você já falou, Amarildo, então ele foi vereador um mandato. E sempre teve atuante, mas teve um mandato de vereador. Como vereador foi só um mandato só. Ele não se candidatou mais a nada. Certo. Meu pai tinha um lema que ele falava o seguinte: eu não tenho estudo, eu ainda vou ter um filho, vou estudar, formar ele e vou fazer ele vereador. Bom, e essa promessa ele realmente cumpriu. Cumpriu, a gente vai ouvir um pouco mais à frente, cumpriu e bem cumprido, né? O seu pai, ele foi, a gente estava conversando antes da gente começar aqui ao nosso bate-papo, ele foi candidato a prefeito na situação da eleição X. Teve uma história em São Simão Velho, eu não me lembro a data, se foi em 72, 73. Teve um problema político em São Simão entre a ala do MDB, e era Arena e MDB na época. Pegado. Uma ala do MDB dividiu-se. Dr. Renato e Zequinha Goiano, no Itaguaçu, eram as lideranças fortes que tinha do MDB.
Meu pai saiu candidato pelo MDB e resolveu não disputar a eleição por causa dessa crise. E ficou quieto. Se meu pai tivesse ficado quieto na eleição, a eleição teria sido anulada, a chamada eleição do X. Do X. Aí, na última semana, meu pai resolveu atuar e teve, parece que 100 e poucos, 200 e poucos votos, foi com que concretizou e efetivou a eleição do Salvador José Jacinto Souza no seu primeiro mandato de prefeito. Tá certo. Agora explica para a gente a eleição X, o porquê foi batizado dessa forma, eleição X. Porque a intenção era anular a eleição. Fatalmente, se não tivesse candidato e o Salvador não atingisse 50% mais um e o X votos, o X anularia a eleição. Se tivesse mais voto que ele. Como teve um concorrente, efetivamente, se meu pai não tivesse disputado a eleição... Aí, né, a tese do X caiu. Caiu por terra. Tá certo, muito bem. E Salvador, ele foi prefeito naquele momento da transição da cidade antiga para nova. Foi ele que fez essa transição de São Simão Velho para o São Simão Novo. Depois, ele voltou a ser prefeito novamente, parece que em 82, né? Em 82, ele voltou a ser prefeito para um mandato de 6 anos. Tá certo. E aí, já vindo aqui para Nova São Simão, Amarildo, seu pai, aí você veio para cá, você tinha quantos anos? 12 anos. 12 anos. Então ainda tinha que crescer um pouco mais, né? Mas seu pai continuou militando. Continuou militando na política. Aí, forçosamente, como ele foi das pessoas que viabilizou a eleição do Salvador na época, ele foi ser companheiro político do Salvador. Eles foram para o, não sei se PSD na época, PDS ou Arena ainda, não me lembro. Ele ficou como companheiro de Salvador. Na próxima eleição era para ele ser o candidato. Como ele tinha aquele lema que eu te falei que ele não tinha estudo, ele preferia que fosse uma pessoa mais estudada, passaram a opção para o senhor Ronaldo Oni Chaves, que foi eleito prefeito naquela oportunidade. Aí seu pai seguiu o companheiro? Sempre companheiro. E aí teve uma ida do Manuel Guedes para o MDB. Retorno. O retorno, né? E naquela época, você havia comentado antes da gente começar o nosso bate-papo, é o momento onde Iris Rezende ainda tinha bastante força. Seu pai retornou ao MDB. Foi quando o Iris Rezende candidatou ao governo do Estado, né? Em 82, nessa época, meu pai retornou ao MDB, que era a casa dele, que ele nunca deveria ter saído. Amarildo, a sua filiação no primeiro partido, qual foi o primeiro partido? No MDB. MDB. Foi o presidente do MDB, era o senhor José Fernandes do Açougue. Eu perguntei mais ou menos sabendo. Então, você tinha quantos anos na sua primeira filiação? 18 anos. 18 anos. Então, aí começou a caminhada. Começou a caminhada e, logicamente, que no meu primeiro mandato, eu, recém-formado, chegado em São Simão, foi basicamente o meu pai que me elegeu e meu avô materno também, que era da religião evangélica, né? E me ajudou muito também, porque eu era praticamente um novato, fiquei 4 anos em Ribeirão, 2 em Goiânia, fiquei 6 anos fora, né? Então essa eleição eu devo basicamente ao meu pai e meu avô e meus amigos. Quando você filiou, logo já saiu candidato, de imediato? Não. Demorou um pouco? Não, demorou um pouco. Eu me filiei em 83, 84, por aí, e eu fui candidato em 89. 89 e foi eleito? Não, minto. A eleição foi em 88, né? Sim. A eleição foi no final, outubro de 88, e tomamos posse em 1º de janeiro de 89. De 89. Então a primeira disputa já ganhou. Graças a Deus. Cabos eleitorais fortes, né? Conforme você havia comentado, né? Graças a Deus. E ali você foi eleito junto com qual candidato a prefeito no momento? Sou Valdemar Ferreira Mendes, prefeito, Marcinho vice-prefeito. Isso. Foi ali naquele período onde São Simão começou a respirar novos ares. Teve um mandato um pouco complicado, seu Valdemar, mas mais para o fim ali já avizinhava-se algo diferente para São Simão, né? Com o final do mandato do seu Valdemar, e logicamente com a
publicação da Constituição, São Simão passou a ter direito àquele valor de geração da energia, né, para efeito de base de cálculo do ICMS, há de se computar para o município toda a movimentação de geração de energia da CEMIG. Então, nessa época, no final do mandato do Sr. Waldemar, nós estivemos em Goiânia, no escritório do Dr. Felicíssimo, onde foi passada uma procuração para o Dr. Felicíssimo, juntamente com o Marcinho, o Sr. Waldemar, né, para que desse início a esse pontapé. Mas já estava assim, já no finalzinho do mandato mesmo do Sr. Waldemar. Certo. Uma pequena pausa aqui na política, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre política. Amarildo Ferreira Guedes é advogado. Formado em que ano, Amarildo? Eu vim de São Simão Velho para cá, eu fiz até a 6ª série em São Simão Velho. A 7ª e 8ª eu fiz aqui em São Simão Novo, e o colegial eu fiz em Goiânia, no Colégio Objetivo. Eu fiz o colegial em 2 anos. O sistema integrado do Colégio Objetivo, eu fiz em 2 anos. Prestei vestibular em Ribeirão Preto e eu fui a última turma do direito de 4 anos. Depois de mim, ela passou para 5 anos. Então, por isso que eu formei bem novo. Eu formei com 20 anos de idade. Isso era que ano? Formei em 1985. Um pouco mais à frente, você já teria a primeira eleição para vereador. Veio tudo junto. Sua vida foi um vendaval, né? Foi. Cheguei, você sabe que a gente chega de fora, nem sempre o filho de casa faz milagre, né? A gente enfrenta esses problemas, mas graças a Deus a vida tem reservado bons momentos para a gente, não só pessoal como profissional. Constituição de família, casamento. Também 89. Tudo ali no mesmo período. Em janeiro de 89 eu me casei com a Leandra, né? E 91 já nasceu o meu primogênito, né, o João Vitor, e depois veio a Isabela, que é a caçulinha. Tá certo. Você, digamos que ali entre final dos anos 80 e entrando nos anos 90, resolveu bem a vida, né, Maria? Foi Tá bem certo. profícuo mesmo. Primeiro mandato, e logo em seguida você foi presidente da Câmara 91-92. Você foi eleito em 88, né, conforme você havia comentado, e o Germano foi o presidente ali no início, e depois você em 91-92, e aí, subsequente, teve 93-94. A sua presidência teve momentos importantes em São Simão, que foi a lei orgânica, que seria a Constituição Municipal. Teve participação também no regimento aqui da casa? Sim. Regimento aqui da casa. Então, e o regimento aqui foi em que ano? Não me recordo agora. A lei orgânica foi em 90. O regimento foi logo depois. Eu não me guardo ainda, mas deve ter aí, nos anais da Câmara, deve ter aí. Mas foi logo depois da promulgação da lei orgânica. Aí veio o regimento interno. Tá certo. A importância, a lei orgânica a gente escuta falar bastante, inclusive nas escolas a gente ouve falar da lei orgânica, que é uma Constituição Municipal. Qual que é a importância da criação da lei orgânica, da forma que criou, e como que era antes dela? Olha, assim, vamos dizer o seguinte, um livro de normas que a gente deve ser seguida. Obviamente que devendo sempre hierarquia, a lei maior, que é a Constituição Federal, né? E depois a lei orgânica é a nossa Constituição Municipal, desde que ali não ofenda princípios constitucionais. Então foi assim, foi uma dificuldade muito grande na elaboração, porque a gente não tinha muito parâmetro, né? E nós éramos 9 vereadores na Câmara e a gente não tinha todo esse parâmetro. Tivemos ajuda de várias pessoas, tivemos ajuda do saudoso Aldo Pimenta, né? Que junto com a gente nós debruçamos e, graças a Deus, conseguimos elaborar uma lei orgânica que naquele momento a gente julgava ser o melhor para São Simão. Logicamente que de lá para cá eu não tenho acompanhado se houve várias alterações ou não, mas não sei se para hoje ela ainda é auto-aplicável, mas eu acredito que tenha, não acredito que tenha tido mudança, não. Agora, o regimento da Câmara
a gente ouve falar com mais frequência, né? Principalmente aqui na condução das reuniões aqui da Câmara. E aí, fala um pouquinho sobre a elaboração do regimento interno. Assim, naquela época, a gente não tinha muito problema, né? Problema no sentido de político relacionamento. Existia, sim, uma grande disputa política, mas existia muita lealdade, existia muita cumplicidade e um objetivo único de lutar por São Simão. Então, isso tudo facilitava, né? As questões de decoro parlamentar, nós nunca tivemos esse problema. Eu, como presidente da Câmara, tive 2 vereadores como adversários, que era o Laerte, da farmácia, e o Assis Peixoto, né? Mas sempre num clima de cordialidade, jamais coloquei uma matéria em votação sem chamá-los para uma conversa particular, para que eles dessem a opinião, o que eles achavam, se mudava alguma coisa. Então, assim, era uma coisa bem democrática mesmo, entendeu? Apesar de ser uma Câmara simples, com poucos recursos, naquela época, para você ter noção, o salário de vereador era R$300. Né? E a gente ainda passava, acho que 10% ou 20% do nosso salário para o abrigo dos velhos. Era a contribuição que a gente dava, né? Então, assim, o objetivo era outro. O objetivo era só São Simão mesmo. Muito bem. Então, conforme você comentou que os problemas eram poucos, então, antes do regimento, não se tinha tantos problemas, nem necessitava tanto do regimento. Ou existia um regimento específico antes da criação desse que vigora nos dias de hoje? Não tinha. Não tinha um regimento? Não tinha. Era basicamente os preceitos que tinha de normas antigas de outras câmaras municipais. E aí, o regimento hoje dita as regras, né, na condução dos trabalhos. Nem sempre são observados, mas quebra-se um pouquinho. Então, 91, 92, Amarildo foi presidente, e aí, em 92, teve uma nova eleição, e você foi reeleito. Fui. E aí, presidente também reeleito. Presidente da Câmara, fui candidato à reeleição e fui reeleito o mais votado do município. Naquele momento era automático? Não. Não era? Não, é eleição. Naquela época, eu fui o mais votado e em segundo lugar ficou o Laerte da farmácia. Laerte da farmácia. E aí você presidiu 93, 94, e foi aqui o início do mandato do Marcinho. Aí eu fui eleito e fui eleito presidente da Câmara. E aí você mantendo-se no MDB? Mantendo no MDB. Mantendo no MDB. Então, 93, 94, Amarildo, você teve quantos mandatos, vereador? 3, né? 3 mandatos. O último foi no PSD. O PSD, a primeira versão do PSD, né? Porque hoje tem uma outra, né? Na época era o 41. Eu acho que era o 41. 40? 41. Não. Aquele partido mesmo, você foi... 41.680. O número. Porque o meu número que eu fui eleito no PMDB era 15.680. Depois fui reeleito 15.680, depois fui 41.680. Eu lembro que você foi do mesmo partido que era o partido do Paulo Rodrigues, deputado estadual da Cachoeira Alta, né? Então, isso 41, o tanto que falou isso 41 de São Simão na época, que não sai da cabeça. É verdade. E aí na eleição de 2000, que você foi para o seu terceiro mandato. Foi uma eleição atípica, uma eleição complicada, mas tive uns problemas. Eu fui declarado eleito pela Justiça Eleitoral, 381 votos, um negócio assim, e o candidato o Miguel do Bar teve 117 votos e buscou um recurso junto ao TRE. Eu fui proclamado e diplomado eleito em São Simão, ele recorreu para o TRE, numa decisão complicada no TRE, o TRE deu o ganho de causa para ele assumiu a Câmara Municipal até junho 29 de junho 2001. Foi quando eu entrei com recurso no TSE, em Brasília, e consegui retornar a minha vaga de vereador. É uma luta que, basicamente, eu vou te contar uma história que ninguém sabe. O dia que o TRE deu essa decisão contrária, e eu, por ser advogado e saber que era uma decisão, não era uma decisão jurídica, e sim uma decisão política, eu confesso que desisti, não queria mais, não tinha mais objetivo de ser vereador.
eu estava no meu escritório e o prazo estava vencendo. Aí, quando entra meu pai lá no escritório. Falei, aí, meu filho, como é que vai ser? Eu falei, pai, eu não vou mexer com isso não, deixa isso quieto, deixa isso para lá, deixa o Miguel assumir lá e tomar conta. Ele olhou para mim e falou assim, uai, para que eu formei um filho de advogado? na veia. Aí não foi preciso falar mais nada, né? Baixei a cabeça e fui para Goiânia. Correr atrás. Fui para Goiânia, meu advogado era o doutor Felicíssimo, né? E ele brincou comigo, falou assim, falei, doutor, e aí? Ele falou, não, vou recorrer para você, pode deixar. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele falou, não, mas você vai me pagar só a gasolina. Eu falei, que jeito, você só anda de avião? Não dou conta. Aí ele falou, não, pode deixar. E graças a Deus deu certo lá. E no dia, deu certo por um lado e deu errado por outro. Aconteceu uma fatalidade. Na sexta-feira, aqui nessa casa, eu tomei posse. Numa sexta-feira de manhã, eu fui para a fazenda, fiquei na fazenda. No sábado, no domingo, eu fui para Paranaguara almoçar. Estou lá em Paranaguara, o senhor Moura, o saudoso senhor Moura, me liga que meu pai tinha acabado de falecer. Vim louco de Paranaguara para cá, cheguei aqui, ele já tinha falecido. Uma lembrança triste. Você foi eleito em 2000 na chapa junto com o doutor José, foi candidato a prefeito, foi, né? Não. Doutor José, 2000 foi doutor José. Não, mas a chapa que ganhou foi o do Marcinho, né? Isso, quem ganhou foi do Marcinho, aí você foi candidato na do doutor José. Doutor José. Aquela que... Foi na época, foi justamente quando eu saí, eu estava na Procuradoria do município, e começou uma crise política dentro do MDB mesmo, né? E eu saí do MDB. Quando eu saí do MDB, saiu eu e mais 13 membros do diretório do MDB. Foi quando nós fundamos o PSB. A Procuradoria, você esteve por lá no mandato do Antônio Stack, ou doutor José já? Eu estive na Procuradoria, o primeiro mandato foi do Marcinho. A do Marcinho. Em 95. Ele foi eleito o primeiro em 92, né? Aí governo 93, 96. 96. Isso. Então, em 96 eu fui o primeiro... Aí já era uma outra eleição, aquela do Antônio Stack. Foi criada a Procuradoria, eu fui para a Procuradoria e o Tião Fartura assumiu a vaga na Câmara Municipal na época. Tá certo, muito bem. E tem uma outra lembrança também, Amarildo, 2004 você foi candidato a prefeito, se eu não me engano, pelo PSC. O Tim era o seu vice, Tim da Madeireira. O Tim da Madeireira. Assim, Fabrício, a gente quando é novo, a gente acha que a gente tem o poder de mudar o mundo, né? E acho que isso acontece com todo mundo, né? O meu sonho sempre foi transformar São Simão numa cidade de melhor condição de vida, e graças a Deus eu tenho provas que lutei muito por isso aqui. Tudo que tem aqui dentro de São Simão passou nas minhas mãos, tudo. Tudo que tem aqui eu corri atrás. Se São Simão hoje existe uma integração com a CEMIG, foi porque nós corremos atrás, tiramos aquele estoquinho que tinha ali, corremos atrás. Se São Simão tem uma receita grande, foi porque nós corremos atrás. Então, assim, eu participei de toda a questão política de São Simão, né, e administrativa. Então, assim, eu ficava pensando, gente, mas se eu posso ajudar, por que não, né? São Simão já estava com o Marcinho já no seu segundo mandato, né? E estava tendo uma entre-safra de candidato ainda do lado oposto, que quem assumiu esse posto foi o Assis, né? Eu me dispus a ser candidato a prefeito. E pelo PSC, eu acabei de criar o partido PSC aqui, e saí de casa em casa pedindo voto, fiz uma chapa de vereador, mas infelizmente aqui em São Simão a terceira via não é fácil. Não é fácil emplacar. Bem polarizado, né? São grupos antigos, né? Na política. E aí você recorda quantos votos teve naquela eleição? Basicamente a minha eleição de vereador, 380 e poucos. Eu cheguei a ter 12%
13% de intenção de votos nas pesquisas, e a cada pesquisa que eu realizava, eu ia encolhendo. Eu andava na rua, o pessoal falava assim, doutor, mas eu gosto muito de você, mas se eu votar no você, o Assis ganha. Ou então, se eu votar em você, o Marcinho ganha. Aí o pessoal parte para o voto útil, né? Então, ninguém quer perder voto. Então, assim, ao invés dos meus votos aumentarem, eles foram diminuindo. Foram diminuindo. É coisas da política, né? Coisas. Então, com a eleição em 2004, Amarildo pôs fim à carreira política? Como é que é? O Amarildo pensa ser candidato? É filiado a algum partido hoje em dia? Não, de cargo não. Depois disso, eu militei sempre na política, sempre apoiando candidatos, né? Coordenação. Mais na base de coordenação de campanha. Os deputados, sempre apoiei o meu grande chefe político, é o Maguito Vilela, né? Eu trabalhei sempre para ele ou para quem ele me pedia. Né? Me pediu para apoiar o sobrinho dele, que é o Leandro Vilela. Nós trabalhamos para ele aqui, elegemos ele em 2 mandatos de deputado federal. Depois ele me ligou e falou, agora é meu filho. Aí trabalhamos para o Daniel Vilela, né? Que hoje é o vice-governador do estado. Então, assim, sempre militei na política. Mas, assim, disputa de cargo, essa não interessa mais, não. Interessa mais, não. Bom, vocês estão acompanhando, vocês viram que falamos muitas datas aqui, né? Datas e mais datas. A contribuição do Amarildo foi muito grande, e é até hoje, né? Para a nossa comunidade. Então, você viu de tudo, né, Amarildo? E como que você vê São Simão hoje, a fase política de São Simão hoje? Com preocupação. Assim, isso não é nenhuma crítica para A, B ou C, é para todo mundo. Desde quando a gente conseguiu incluir esse valor de geração de energia, nós sempre tomamos cuidado de buscar outras formas de receita para que o município não entrasse em um colapso. Sempre aquelas brigas, corta dinheiro, volta dinheiro, aquilo trazia graves prejuízos para o município. Mas, assim, eu sinto que de uns anos para cá, as pessoas não estão se preocupando com isso. Quando eu estava na Procuradoria, eu fazia uma visita direto, ficava basicamente em Goiânia, correndo atrás, junto com a Coíndice, com os deputados, para que não houvesse diminuição no nosso índice. E eu sinto que, a cada ano que passa, esse índice vem regredindo. Ainda não gerou um colapso no município, porque o índice está caindo, mas a receita do Estado está aumentando. Então, por isso que ainda não atingiu esse colapso. Mas, pelo que eu estou vendo, nós começamos a administrar São Simão no mandato Marcinho com um índice de 4,7 no Estado. Né? Nós éramos, parece que, o quarto do Estado. Hoje, parece que é 0,80, 74, se não me engano, 0,74. O último trabalho que eu fiz, que eu estava na Procuradoria com o doutor Márcio, nós administramos com índice de 1,61. Então, assim, é preocupante, viu? É uma situação preocupante para o município que precisa arrumar uma fonte alternativa de receita ou ver se esse índice para de cair, porque os problemas não param de aumentar. No ano de 1997 a 2000, São Simão atravessou uma instabilidade política muito grande naquele momento, né? E você viveu intensamente aquele momento. E você imaginava que viria pela frente uma estabilidade maior do que aquela, e que essa de 2021 a 2024 superou, ou, na sua opinião, ou você pensa diferente, superou aquela estabilidade 97? Você fala estabilidade ou instabilidade? Instabilidade política. Instabilidade. Só falando português, mas bem dizer, instabilidade. Eu acho que hoje a instabilidade política não é só em São Simão. Hoje nós estamos vivendo uma situação ímpar no país e no mundo, onde as pessoas dão valores em coisas
mais elementares possível. Eu dou um valor numa fotografia, né, levanto uma bandeira de uma camisa aí e acha que está valendo, quer dizer, as instituições enfraqueceram. Eu acho que nós estamos perdendo um pouco do senso de ridículo, entendeu? Deveríamos preocupar mais com as pessoas, com a população, com as pessoas mais carentes, mas o pessoal está preocupado muito mais em levantar bandeira de direita, bandeira de esquerda. Isso, infelizmente, tem atrapalhado demais o nosso país e, de consequência, o município de São Simão também, né, que acaba entrando nessa guerra de lado A e lado B. Isso é muito ruim para a população. Mas, na sua opinião, a instabilidade de 2021, 2024 supera a de 97, 2000? De 97 e 2000, nós tivemos muita instabilidade, mas existia uma questão financeira melhor. Ah, tá. Apesar dos cortes de receita, que quem mais sofreu com esses cortes de receita foi o Marcinho no seu mandato. Foi o que mais sofreu. O Dr. Zé também, mas menos. Mas o Marcinho sofreu muito essa instabilidade financeira, de receita, de cortes. Mas hoje é mais preocupante. Por quê? Porque a nossa receita hoje ela é bem reduzida e os problemas aumentaram de sobremaneira. Porque as pessoas pensam o seguinte: eu vou construir isso, eu vou construir aquilo, eu vou fazer isso. E esquece que depois tem que instrumentar aquilo, materializar e colocar gente para trabalhar. Isso gera o quê? Encargo financeiro. Então, assim, essa é a minha preocupação com São Simão, é a questão da nossa receita. Tá certo. Já estamos chegando à parte final do nosso bate-papo, mas eu queria ver com você, Amarildo, até circulei aqui bem nítido para não esquecer. Sempre quando tem uma catira, onde se convoca-se uma catira, uma dança de catira, uma apresentação de catira, acho que você apresentou até no Centro Cultural uma vez, acho, ou não? Evento aí que... Como é que é essa paixão? Gastronômico, né? Como é que é essa paixão do Amarildo Guedes? De repente, anuncia-se a catira, está lá o Amarildo Guedes no meio. Como eu falei no início, é uma tradição de família, né? Meu avô era catireiro, tirador de folia, andava com as folias, né, de Santo Reis. E nós herdamos, eu nasci vendo meu pai e meus avós dançar catira, e isso é uma tradição que nós temos. Em 1976, nós fomos em São Paulo, gravamos um LP lá com a saudosa dupla Vieira e Vieirinha, né? Então, assim, dançamos catira, gravamos esse disco, e de lá para cá, a gente sempre é chamado para dançar catira em um lugar ou outro. A nossa última apresentação aqui foi num gastronômico que teve aqui. Eu estava lá, eu vi lá o Dr. Márcio, né? Batendo lá o pezinho. A gente faz isso. E assim, sempre quando reúne a nossa família, o catira sai, com certeza. Ah, com certeza. Bom, chegando no final, Amarildo Ferreira Guedes, obrigado pelo bate-papo e parabéns, história bonita, história linda, e a sua contribuição para o município de São Simão. Fabrício, a gente tenta fazer o máximo, né? Infelizmente, nem sempre a gente é compreendido, nem sempre a gente tem o discernimento necessário no momento certo para tomar as decisões certas, que a gente toma uma decisão e acha que está certo, depois você vê que está errado, mas eu acho que isso é a democracia. Nós precisamos mais de defender a democracia. Infelizmente, hoje o pessoal não preocupa mais com isso. Essa mídia social, infelizmente, ela vem atrapalhando demais a democracia. Temos que respeitar mais o ser humano, respeitar mais as pessoas. Os nossos governantes precisam ser mais respeitados. As instituições precisam ser respeitadas. Aí muita gente fala assim, mas as instituições têm que se dar ao respeito. Mas você já pensou, se a gente não respeitar as instituições, nós vamos cair no quê? Numa anarquia, né? Numa guerra civil. E isso, com certeza, não é bom para ninguém. Então, eu acho que nós precisamos pensar e estudar e defender a nossa democracia que nós conquistamos com duras penas. Eu sou da época, sou de 64, eu sou da época, né? Época dura. Do AI-5, da ditadura. Quer dizer, eu não me considero direita e nem esquerda. Eu me considero um cidadão consciente que busca o melhor para meu país e para a minha comunidade. Obrigado, Amarildo. Eu que agradeço.
o nosso entrevistado de hoje foi Amarildo Ferreira Guedes, ex-presidente da Câmara, ex-vereador, e falou conosco. E você, amigo que sempre acompanha aí as histórias de São Simão, essas lindas histórias que a gente apresenta por aqui, fique ligado. Breve tem mais vídeos contando mais histórias de homens e mulheres que construiu a nossa cidade. Você assistiu Memória São Simão, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de São Simão e Itaguaçu.